Chega junto que eu vou lançar a braba e seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio da série Grandes Mentiras que contam sobre o Flamengo. Neste vídeo vamos abordar um dos maiores engodos criados pelos antes, de que a nação rubro-negra só é a maior torcida por causa da Globo. Mas foi mesmo? Será que foi a Globo que tornou a torcida do Flamengo, que criou a torcida do Flamengo? Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com informação, porque fake news a gente combate com informação verídica. Então, assista o vídeo até o final. Embora alguns contestem, não é mesmo, Corinthians? Mas os grupos de pesquisa no mundo inteiro atestam. A torcida do Flamengo é a maior, e não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. No entanto, muita gente tenta deturpar de que maneira a torcida do Flamengo cresceu a ponto de se tornar a maior do país e do planeta. Alguns atribuem ao fato de que a Globo, transmitindo os jogos do Flamengo, ajudaram a popularizar o clube no território nacional. No entanto, a torcida do Flamengo já é a maior há muito tempo. E vou explicar o contexto histórico de como isto aconteceu. Aliás, você já sabe, se assistiu outro vídeo, então assista aqui da série Grandes Mentiras que contam sobre o Flamengo, de como nasceu o futebol do Flamengo. E olha, Fluminense não é pai do Flamengo não, tá? Eu explico detalhadamente isso no outro vídeo. Mas quando o Flamengo cria o seu departamento de futebol e passa a disputar o Campeonato Carioca em 1912, a sede do Flamengo era uma sede de remo. Não havia campo para treinar nem para jogar. O Flamengo, por exemplo, tomava emprestado o campo do Paysandu, um dos mais antigos clubes de futebol do país, que não tem mais o seu departamento de futebol há muitas décadas, mas que foi fundado em 1872, antes mesmo de o futebol chegar ao Brasil, e fica bem próximo da sede do Flamengo, na Lagoa, coisa de 200 metros de distância. O clube existe até hoje, embora não dispute mais futebol de maneira profissional. Mas para treinar, o Flamengo não podia treinar lá, porque os jogadores do Paysandu já utilizavam o campo. A saída foi treinar na Praia do Russell, em frente à antiga sede do Flamengo. Mas naquela época, na segunda década do século XX, isso era incomum, né? E acabou chamando a atenção das pessoas, principalmente porque o futebol ainda era um esporte muito elitista. Apenas associados dos clubes podiam jogar ou mesmo assistir às partidas. E não tardou para que multidões se acotovelassem, né, atraídas pelo interesse ou pela curiosidade, para acompanhar os treinamentos do Flamengo e até vibrar em alguns lances. E isso também ajudou a popularizar o futebol no Rio de Janeiro, já que a principal mídia da época, os jornais, também passaram a cobrir o esporte, porque havia o interesse da população em torno. E o Flamengo, portanto, em pouco tempo se tornou a maior torcida da cidade do Rio de Janeiro, o que se tornou notório quando os estádios passaram a ser abertos para o público em geral a partir da década de 20. Para se ter uma ideia, o Flamengo já era o clube mais popular da cidade com o advento do rádio, uma mídia que tinha muito mais alcance. E é aí que o Flamengo ganha proporções nacionais, já que a Rádio Nacional, que foi criada pelo então presidente Getúlio Vargas para fazer propaganda política, ela também era utilizada, né, na programação em geral, inclusive para a transmissão das partidas, o que era uma verdadeira inovação para a época. E o diretor artístico e chefe da equipe de esportes da Rádio Nacional era o compositor e radialista Ari Barroso, que era rubro-negro fanático. Ele escolhia as partidas e, portanto, escolhia os jogos do Flamengo para que fossem transmitidos. E tinha uma particularidade: quando saía o gol do Flamengo, ele tinha uma gaitinha e tocava a gaita toda vez que saía um gol do Mengão. A Rádio Nacional foi a primeira rádio do país a ter alcance em todo o território nacional, amparado por uma convenção internacional. Nenhuma outra rádio do Brasil poderia funcionar na mesma frequência do AM da Rádio Nacional. Desta forma, não havia competição de frequência de uma outra emissora. Assim, se podia, nos lugares mais longínquos do Brasil, sintonizar a Rádio Nacional. E desta forma, pessoas lá longe no país, regiões norte, nordeste, centro-oeste e sul do país, começaram a acompanhar o futebol a partir dos anos 30 e acompanhar o Flamengo, tornando-se torcedores. Por isso, o Flamengo ganhou a alcunha, que carrega até hoje, de o mais querido do Brasil,
nos anos 40, principalmente após a conquista do seu primeiro tricampeonato em 1944, com um argentino valido, craque, que ganhou status de ídolo nacional pela torcida rubro-negra. Aliás, esse apelido o Flamengo ganhou de maneira oficial ao vencer um concurso com o Vasco da Gama, que à época era o segundo clube de maior torcida. Por outros motivos, o Vasco começou muito popular, porque foi um dos primeiros clubes, não o primeiro, como eles pregam. O primeiro foi o Bangu, no Rio de Janeiro. Mas sim, foi um dos primeiros a abrir as portas para que negros e pobres pudessem disputar e assistir os jogos de futebol no estádio de São Januário. Mas havia essa disputa de quem tinha a maior torcida. E o Flamengo venceu, antes mesmo da fundação do Maracanã, em 1950. Aí ficou notória a superioridade da torcida do Flamengo. Maracanã era e ainda é considerado o maior estádio do país, mas na época o Maracanã tinha capacidade para 200 mil torcedores. E o Flamengo registrou todos os recordes de bilheteria e também de público na ocasião no Maracanã, incluindo em 1963 o maior público interclubes do mundo, no Fla-Flu, que decidiu o campeonato carioca naquela oportunidade, 169 mil torcedores presentes e mais de 183 mil, né? Aliás, 169 mil pagantes e 183 mil presentes estiveram naquela oportunidade para acompanhar o título do Flamengo conquistado com uma grande atuação do então goleiro Marcial, um dos maiores goleiros da história do clube, que garantiram 0-0 que deu ao Flamengo, portanto, o seu título carioca, um dos grandes títulos conquistados pelo Flamengo. Ou seja, tudo isso aconteceu antes da fundação da TV Globo. A TV Globo foi criada pelo jornalista Roberto Marinho com a ajuda da rede de comunicação, do grupo de comunicação Time Life norte-americano, em 1965. Ou seja, naquela ocasião, o Flamengo já tinha a maior torcida do país. E mais, a Globo, até ainda nos anos 60, chegou a transmitir um jogo de futebol. Se não me engano, a primeira transmissão da Globo foi um amistoso entre Brasil e União Soviética. Mas, a rigor, a Globo só começou a investir em transmissões esportivas de maneira efetiva e frequente a partir dos anos 80. E é claro, o Flamengo na época tinha um timaço, estava ganhando tudo, e mais, tinha a maior torcida e a maior audiência, o maior público de espectadores. E não por acaso a Globo optava por transmitir os jogos do Flamengo para obter altos índices de audiência. E nem mesmo nos anos 90, com a decadência do futebol carioca e a ascensão dos clubes paulistas, e a Globo logicamente privilegiando o trio de ferro São Paulo, Corinthians e Palmeiras, nem mesmo assim os paulistas conseguiram chegar perto da torcida do Flamengo, mesmo com o Flamengo, aquele ato sem títulos de importância, o Flamengo ficou de 1992 e 2009 sem conquistar um campeonato brasileiro. Muito pelo contrário, a torcida do Flamengo continuou crescendo e continuou mantendo distância das demais agremiações. E o Flamengo, que, portanto, conquista a maior parte da torcida do Brasil. Ou seja, na trajetória da Globo, mesmo que haja essa boa vontade da Globo, muita gente fala, mamãe Globo, porque paga ao Flamengo as maiores cotas de televisionamento, e isso é verdade, e é justo, porque é o Flamengo o clube que dá mais audiência para a emissora, e eles sabem disso. Então, historicamente, o Flamengo costuma receber mais cotas que os outros clubes. Mas a torcida do Flamengo já era nacional quando a Globo colocou as transmissões esportivas como um dos carros-chefe em sua programação. E por isso, por ter se popularizado primeiro nas praias do Rio de Janeiro, depois através do rádio em todo o país e agora em todo o planeta, o Flamengo tem esse grande contingente de milhões e milhões de torcedores rubro-negros. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilha com a galera. Manda para aquele anti que vive dizendo que a Globo criou a torcida do Flamengo, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço. Gol!